E na hora da dificuldade a gente se acha no direito de pôr para fora aquilo que a gente normalmente deixa guardado e fechado a 7 chaves. Então, uma ilustração interessante, que um certo pintor estava à procura de uma paisagem paradisíaca para fazer um belo quadro. E ele encontra um lugar com uma floresta e um grande lago na frente, aquela grama verdinha, e tudo maravilhoso, tudo bonito. E então ele começa a vir diariamente ali, coloca o tripé ali, coloca o quadro e começa a fazer aquelas pinturas lá com óleo sobre tela, e aquela coisa maravilhosa vai surgindo e vai transformando aquela imagem dos seus olhos numa imagem gravada numa tela. Mas um certo dia ele chega lá, arma, e percebe que existem nuvens negras de fumaça ao fundo da paisagem. E ele então se apressa e começa a pintar com mais agilidade, porque ele tem medo que aquele fogo traga o fim daquela paisagem paradisíaca. E ele começa a pintar, mas de repente, daquela floresta linda e paradisíaca, começa a sair os animais que não são tão bonitos assim. Começa a sair lá o porcão do mato, né? Começa a sair o porcão do mato, começa a sair de lá cobra, começam a sair de lá os lagartos, começa a sair de lá os répteis, começa a sair o gambá de lá, o tatu, e começa a sair, mas esses bichos não ficam bonitos numa tela. E as coisas feias começam a sair. Bastou que um fogo fosse colocado lá no meio da floresta, e os bichos feios começam a sair de dentro dela, e aquilo que parecia aparentemente uma paisagem paradisíaca, de repente se transformou numa paisagem caótica. Será que isso não é um retrato da nossa vida? E é sobre isso que Davi está falando. Na hora que um incêndio acontece no nosso coração, tem muita coisa que a gente guarda 7 chaves, mas quando o incêndio acontece, a gente se dá o luxo de perder os limites. E a gente começa a pôr isso para fora. Davi, no meio disso, ele faz o quê? Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, guarda o meu coração. Põe vigia vigia nas portas dos meus lábios, para os bichos feios não saírem. Porque existe maldade do lado de fora e existe maldade do lado de dentro. E normalmente quando nós estamos tensionados, nós somos tentados a deixar essa maldade tomar conta da situação. E aí que as circunstâncias perdem o controle completamente. Mas no meio da tensão, no meio da dificuldade, o salmista nos ensina: ao invés de se afastar do Senhor, busque a Deus aonde você está e ofereça a Ele o que você tem. Ao invés de entregar o seu coração, seus lábios e seus olhos à maldade, seja dos outros ou seja a sua própria, ore ao Senhor e peça ao Senhor para guardar o seu coração. Veja agora a partir do versículo 5. No momento da tensão e no momento da dificuldade, nós somos tentados também a agir com insensatez e dureza no coração. Mas o salmista vai nos propor o seguinte: não façam isso, muito pelo contrário, aceite de bom grado os conselhos que o Senhor propõe para o coração nesse momento. O momento da dificuldade, da tensão, não é um momento de agir com insensatez, de agir de forma autônoma, não é um momento de agir de forma surda, mas o momento da dificuldade, o momento da tensão é um momento que Deus propõe na nossa vida para que a gente ouça mais e fale menos, para que a gente raciocine mais, sinta mais e haja menos. Veja o que ele diz aí no versículo 5: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Olha a comparação que ele está fazendo. Esse o justo que é traduzido aí, ele podia estar em letra maiúscula, porque ele está fazendo uma referência a Deus mesmo. E ele está dizendo o seguinte: fira-me o justo Deus com a repreensão, e isso vai ser para mim bênção. Porque é muito melhor ser repreendido por Deus do que você entregar o seu coração à insensatez. É muito melhor você ser corrigido e repreendido pelo Senhor, e ele compara isso como uma unção sobre a sua cabeça. É melhor, é um presente de Deus, quando no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio da tensão, Deus nos chama para um canto e fala assim: agora vamos entender por que isso tudo está acontecendo. Olha, lembra daquilo que você fez, lembra daquilo. E assim, se você ler especialmente essa história da rebelião de Absalão,
contra Davi, você vai perceber que Davi cometeu muitos erros. Muitos erros. E então aquela circunstância que Davi estava passando, Davi era um homem extremamente inteligente. Era um homem que tinha sabedoria do céu. Ele sabia por que ele estava passando por aquilo. E então ele vai, ao invés de se entregar à insensatez e praticar outros pecados, ele aceita de bom grado os conselhos do Senhor, que vem exatamente no meio daquela tragédia que ele estava vivendo. E então ele não acha que Deus está revoltado contra ele, ele não se ira contra Deus, mas ele faz o quê? Ele agradece: Senhor, eu vou receber isso tudo que o Senhor está fazendo, de bom grado. Quando você recebia naquela cultura uma visita em casa, antes do almoço você derramava um unguento, um óleo perfumoso sobre a cabeça da pessoa. Normalmente uma cabeça que chegava queimando por causa do sol do deserto, chegava muitas vezes empoeirado, sujo, era uma situação difícil. Então era comum que ao se sentar à mesa ou ao se sentar para uma refeição, quem estava hospedando ungisse a cabeça do visitante com um óleo perfumado, para trazer um pouquinho de refrigério, também trazer aquele frescor do perfume naquele momento de refeição. E aí o salmista compara que a repreensão de Deus é como essa unção preciosa sobre a cabeça, no momento em que você está cansado, exausto, precisando de refrigério, precisando de descanso. A repreensão de Deus é assim. E é estranho isso, porque a gente pensa, mas repreensão não é uma coisa difícil, dura de receber? É difícil e dura de receber para o insensato, mas para a pessoa prudente, para o homem que é temente a Deus, para o homem sábio, a repreensão é recebida como um presente, como um bálsamo para o coração. E você pode observar isso. Eu quero citar para vocês 2 ou 3 textos aqui de Provérbios que falam exatamente sobre isso. Provérbios 17:10 diz: mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no insensato. Quando Deus repreende uma pessoa prudente, essa repreensão ela desce para o coração e para a alma, e por isso produz frutos, e por isso ela é muito boa. Mas também em Provérbios, no capítulo 19, versículo 25 diz: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Ele está dizendo: olha, o simples aprende com a repreensão do outro. E o sábio, quando ele é repreendido, o que acontece com ele? Ele diminui? Não, ele cresce. E é precisamente esse o retrato da vida de Davi. Davi é chamado lá no Novo Testamento de um homem segundo o coração de Deus. E isso é porque Davi fez tudo certo? Não, isso é porque Davi cometeu os seus erros, mas aceitou a repreensão de Deus como um bálsamo para a sua vida. Ele não cedeu à tentação de continuar na insensatez, ou de viver de forma imprudente e insensata, mesmo apesar dos grandes alertas que ele recebia. Ele parou tudo, orou ao Senhor e pediu: Senhor, ouve a minha oração, eu vou continuar clamando ao Senhor, e muito obrigado pela repreensão que o Senhor me dá. Essa repreensão é boa para o meu coração. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. No meio das dificuldades, a gente não tem que levantar o nariz. A gente ouve, esse pessoal dos palestrantes motivacionais, eles têm umas coisas que às vezes elas são absolutamente improváveis, né? Então o sujeito ele vai sempre dizer para você: levanta a cabeça, bola para frente, vá. Irmão, tem hora para levantar a cabeça, mas tem hora para baixar a cabeça também. E você nunca vai ouvir um palestrante motivacional dizer: abaixa a cabeça e reconhece teu erro. É você: não, levanta a cabeça e vai para frente. Espera aí, tem hora de abaixar a cabeça e ver que a gente errou. Tem hora de aceitar a repreensão como uma bênção de Deus. Tem um vídeo circulando na internet, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês lá, de um psicólogo falando que os nossos filhos precisam da vitamina N. Sabe o que é a vitamina N? É não. Essa é a melhor vitamina que você pode dar para um filho. Mas não é só para os filhos, não. Nós adultos também precisamos dessa vitamina N. E sabe que é a única pessoa, ultimamente, nesse mundo relativista que nós estamos, que ninguém discorda de ninguém, todo mundo fala: não, é verdade, você está certo. Dentro do seu ponto de vista, você está certo. Nesse mundo relativista que nós estamos vivendo, uma das coisas que nós mais precisamos é de vitamina N. E Deus é o único que continua dando essa vitamina para a gente. Porque Ele vai e te freia. Você quer fazer um negócio, Deus vai lá e pisa no freio. O sábio encara isso da seguinte maneira: bênção de Deus para a minha vida, unção de Deus sobre a minha cabeça, porque na repreensão de Deus existe mais crescimento do que na aprovação dos homens. Vou repetir isso para vocês. Na repreensão de Deus existe mais chance de você crescer do que na aprovação.
dos homens. E a gente precisa guardar isso. Cuidado com esses pecados que às vezes a gente comete no meio da tensão. Em quarto lugar, no meio da tensão, você tem que tomar cuidado para não se entregar à ira e à vingança. Veja, o objeto da dificuldade, do sofrimento e da angústia de Davi é o seu próprio filho, Absalão. Como é que você faz quando o seu filho é o seu algoz? Um monarca como Davi, não poucas vezes ele teve que enfrentar inimigos e a ordem é: mata. Mas como é que você faz isso quando é o seu filho? Será que a ira e a vingança é a solução para os problemas? Vejam só: deixarei que Deus julgue os meus inimigos. É isso que Davi diz. Em vez de ceder à tentação de resolver os problemas na minha própria força, na minha própria justiça, na minha própria ira, Davi diz: deixe Deus fazer a justiça, que só Ele sabe fazer. Não é papel nosso praticar a justiça. Não esse tipo de justiça como está aqui. Nós temos que andar de forma justa, cumprindo os preceitos e as leis que Deus nos deu. Existem pessoas escolhidas na nossa nação para zelar pelo cumprimento da justiça constituída no nosso país. Mas essa justiça que extrapola a justiça dos homens, essa justiça ela cabe a Deus. É Ele que vai cuidar disso. Quando a justiça nossa falha, e ela falha muito, não somos nós, na nossa força, na nossa vingança e na nossa ira, que vamos resolver o que nem a justiça das cortes conseguiu resolver. Quem vai resolver isso é Deus. É isso que Davi está fazendo. Não caia na tentação de tentar resolver com as suas mãos. Veja os versículos 6 e 7. Ele diz: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulcra a terra. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo: olha, os juízes deles, eles tramam coisas ruins, eles tomam atitudes que são injustas, os próprios juízes não são justos, mas não vou ser eu que vou me vingar deles. E havia uma sentença para quem cometia algum tipo de crime, algum tipo de injustiça. Uma dessas sentenças que é estabelecida lá nos princípios e leis civis dadas por Deus, uma delas era jogar o cara penhasco abaixo. Mas Davi diz: não sou eu que vou fazer isso. E ainda que Deus faça isso com eles, enquanto eles estiverem caindo do penhasco, eles não vão me ouvir zombando deles. Eles vão ouvir palavras agradáveis dos meus lábios. Davi está dizendo: eu não vou julgar nem com a boca e nem com a força, porque quem vai fazer justiça é Deus. No que concerne a mim, mesmo que injustiçado eu seja morto, enquanto existir um resto, uma marca da minha existência, o que vão ouvir da marca da minha existência são palavras agradáveis. Ele diz: mesmo quando estiverem cavando a minha cova e não restar mais carne sobre os meus ossos, sendo lançado dentro de uma sepultura, o que ouvirão de mim são palavras agradáveis. Será que nós somos assim, irmãos? Não existe coisa mais triste do que conviver com gente que pragueja. Não sei se você tem esse desprazer de viver com gente que pragueja. Tem gente que pragueja o tempo inteiro: maldição, maldito isso, eu não suporto isso. Tem gente que pragueja, reclama o tempo inteiro. Não tem coisa mais desagradável do que viver com gente que reclama. O reverendo Arival, lá em Pinheiros, eu vi um vídeo dele falando que reclamação é a música do inferno. E ele está certíssimo, teologicamente está correto, porque o que você vai ouvir lá no inferno é pranto e ranger de dente. É reclamação. Reclamação é música do inferno. E Davi está dizendo o seguinte: mesmo que eu seja lançado numa cova, o que você vai ouvir do meu lábio, dos meus lábios, não é praguejamento contra você, contra os injustos, mas as minhas palavras serão agradáveis. Isso tem tudo a ver com o que Paulo nos ensina a respeito de como nós devemos viver. O salmista também, ele diz em outro lugar: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que eu compus. Veja só, será que todas as composições da sua vida você pode consagrar a Deus, porque elas são dignas de serem pronunciadas diante de Deus? Às vezes a gente compõe coisas tristes e terríveis na vida, mas o salmista diz: de boas palavras transborda o meu coração, e ao rei eu posso consagrar o que eu compus.
E ele está dizendo isso aqui: eu não vou praticar a ira, eu não vou me vingar, não serei eu que vou colocar a mão sobre eles, é o próprio Deus. E se Deus não fizer isso, antes que eu morra, eles não ouvirão outra coisa dos meus lábios, senão palavras agradáveis. Veja, essa é a atitude que nós devemos ter quando somos tensionados pelos problemas, pelas angústias, pelas lutas da vida. Então vamos lá, recordando, nós temos que buscar a Deus, mesmo que a gente não consiga nem se reunir com o povo de Deus. Nós devemos cuidar do nosso coração e guardá-lo de praticar o mal, porque junto com ele vem a boca, os olhos, vem tudo. Então, ao invés de nos entregar à maldade, nós devemos pedir ao Senhor que Ele guarde o nosso coração. Devemos receber a repreensão de Deus como uma bênção, e não devemos ceder ao pecado da insensatez. Devemos deixar que Deus faça justiça, e não tentarmos fazer justiça com as nossas mãos. Por quê? Porque a vingança, ela pertence a Deus. Você pode inclusive lembrar lá do texto de Tiago, onde no capítulo 1, versículo 20, ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta eu mirar com as pessoas, porque não é isso que vai resolver. É inevitável que a gente fique indignado, mas a nossa indignação, ela não pode passar de um dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, antes dê lugar, para que essa ira não se transforme em pecado. Coloca a ira fora, para que ela não vire pecado. E por último, irmãos, que é o mais lindo, que eu mais gosto deste salmo, veja aí a partir do versículo 8 até o 10. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Você está dizendo, ao invés de andar materialistamente, fazendo cálculos e tentando me assegurar com aquilo que se pode ver com estes olhos físicos, carnais, Davi diz, eu não vou cometer esse pecado, eu vou continuar caminhando por fé. É isso que Davi está nos ensinando, que no meio da tensão, no meio da angústia, no meio da dificuldade, você tem que tirar os olhos daquilo que você vê com esses olhos carnais, e você precisa colocar os seus olhos, aqueles que enxergam pela fé em Cristo Jesus. É caminhar por fé, é isso que ele está dizendo. Está tudo contra mim, deu tudo errado, eu não sei como é que eu vou sair disso, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Não vou olhar para Absalão, meu filho, não vou olhar para os soldados que estão com ele, não vou olhar para esse cenário de tragédia que se abateu sobre mim. Os meus olhos se voltam para o Senhor, é para Ele que eu vou olhar, é nele que eu vou confiar, é nele que eu vou depositar as minhas esperanças, nele estão fitos os meus olhos. E enquanto os inimigos eles tramam contra mim, eu serei salvo incólume, ou seja, eles não vão me atingir. Mas não é por causa da minha estratégia, não é por causa da minha vivacidade, não é por causa da minha sagacidade. Eles não vão me atingir, porque eu confio no Senhor. Lembra lá de Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é a certeza de coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que se não veem. Quem caminha por fé, caminha pelo que enxerga, ou caminha pelo que crê? No meio, irmão, das tensões, das dificuldades da vida, nós temos que nos mover por aquilo que nós cremos, e não por aquilo que nós vemos. Essa é uma grande dificuldade. Essa é uma grande dificuldade. Porque normalmente a gente quer segurança, a gente quer provas, a gente quer garantias. Mas na hora da dificuldade, alguém aqui consegue ter garantia de alguma coisa? Eu não sei as dificuldades que vocês passam, mas nas minhas, no meio da dificuldade, a gente não tem garantia de nada. E é exatamente por causa disso que Davi nos ensina que nós devemos colocar os olhos em Deus. Olhos fitos em Deus. Sabe quando você vai para a praia, leva seu filho pequenininho, arma a barraca lá, senta, e seu filho não para e a praia está cheia de gente? Mães e pais cuidadosos, eles fazem o quê? Meu, pode passar 20 mil pessoas entre você e o seu filho, o seu olho está lá assim, ó. É clínico. Você não perde o seu filho de vista. E quando você vê que ele está indo para um lugar que ele vai sair fora do seu alcance, você vai lá, corre e arrasta ele pela mão.
Então, os meus olhos não podem estar fitos no Jornal Nacional. E aliás, é uma péssima ideia. Nem no Estadão, é outra péssima ideia. No catecismo nós temos uma definição de quem é Deus. Deus é um Espírito puríssimo e invisível. Como é que você põe os olhos fitos em alguém que é invisível? Esse Deus invisível, ele se revelou aqui, ó. Então andar com os olhos fitos em Deus é acordar todos os dias e nos mover de acordo com aquilo que nós enxergamos sobre Deus. Eu acho que não tem jeito de transformar essa expressão de uma forma mais prática do que essa. E aí você lembra da ilustração da criança. Então quantas vezes você vai ter que olhar para a Bíblia durante o dia, seguindo o exemplo de como você faz quando você fica com a criança na praia? Quantas vezes você vai olhar para a Bíblia durante o dia? Quantas vezes você vai olhar para a palavra de Deus durante o dia? Quantas vezes você vai pedir conselho? Quantas vezes você vai orar? Quantas vezes você vai pedir para Deus me esclarecer sobre o que eu tenho que fazer? E você pode lembrar lá do Salmo 1. O justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele vai trabalhar pensando na lei do Senhor. Ele volta do trabalho pensando na lei do Senhor. Ele conversa com a família pensando e falando sobre a lei do Senhor. Ele dorme meditando na lei do Senhor. E o salmista diz que até quando ele dorme ao seu coração, o Senhor aconselha e ensina.